Pessoal, aqui é o professor Juscelio Pena, de novo, em busca da sua aprovação no concurso PM Ceará, ou no Enem, ou no IFBA, ou para onde você estiver estudando. Estamos aqui, correndo atrás da sua aprovação. Então, vocês sabem, eu estava lá no Canadá, cheguei em Salvador, Bahia, estou na minha terrinha, e agora nós vamos estudar o assunto razões e proporções. Ainda não é o lugar ideal. Vamos montar um estúdiozinho para eu gravar muitas aulas até o dia da prova da PM Ceará, até o dia da prova do Enem, até o dia da prova do IFBA. Então fiquem ligados, concurso da PM Ceará, inscrições abertas até 22 de agosto. Não esqueça disso. O assunto de hoje, já vimos divisão proporcional, agora é razões e proporções, está no edital. O que é que acontece? Para quem tem meu livrinho aí, o assunto razões e proporções está na página 93. Vamos acompanhar aqui. Como é que fala? Razões e proporções, aula 1. Razão. Definição de razão. Como é que você define razão? Simplesmente, gente, é o quociente entre dois números. É o quociente de dois números. Você, o que quer dizer isso? Se eu tenho dois números, como essa questão aqui, determine a razão entre os números a seguir, na ordem dada. Eu faço simplesmente isso, 5 sobre 8. É o quociente, 5 dividido por 8. Só que a gente vai aprender a leitura correta. Então é o quociente de dois números, um sobre o outro, 5 sobre 8. Acabou. Então, a definição de razão é o quociente de dois números. Representação. Como se representa uma razão? Assim. Você fala, não, isso é uma fração. Não, isso também é uma razão. Então, o quociente de dois números é uma fração e também é uma razão. Nós vamos entender melhor nos probleminhas. Leitura. 5 oitavos. Em fração nós lemos assim, 5 oitavos. 5 sobre 8, também em fração. Mas aqui nós vamos ler, 5 está para 8. Nós vamos ter de gravar essa palavrinha por causa dos probleminhas, 5 está para 8. Então, sempre que fala de leitura, se você pega aqui uma outra razão, deixa eu colocar aqui, 3 está para 5. Então, olha o que eu fiz. Simples. Nomenclatura. Numerador e denominador. Não, isso é infração. Aqui os termos ganham nomes diferentes. É antecedente e consequente. Você fala, professor, que maluquice. Parece o mesmo assunto fração e eles só ficam mudando a maneira. É mais ou menos isso mesmo, né? Então, em vez de chamar de numerador e denominador, você chama de antecedente e consequente. Em vez de falar 3/5, você fala 3 está para 5. Razão inversa, bem simples, é igual a fração inversa. Basta inverter. Se ele pede aqui a razão inversa de 5 está para 8, você ia colocar 8 está para 5. Muito simples. A razão inversa de 3 está para 5 seria o quê? 5 está para 3. Então, bem simples, não tem segredo. Aqui é só a noção do assunto razão. Já estamos começando a conhecer. Tem mais um aqui, Determine a razão entre os números a seguir na ordem dada, 20 e 35. Você coloca 20 está para 35. Só que não vai parar aí. Por quê? Do mesmo jeito que acontece em fração, acontece em razão. Se os dois números tiverem um divisor comum, que não seja somente um, né? Você tem de correr atrás, tem de dividir. 20 e 35 são divisíveis por 5. Então, 20 dividido por 5 dá 4 e 35 dividido por 5 dá 7. Então, a razão entre os números 20 e 35 é 4 está para 7. Quem é o antecedente? 4. Quem é o consequente? 7. Então, gente, aqui foi simplesmente uma noção do que é razão. A gente vai sempre falar esse nome razão. Pensa que é alguma coisa difícil? Não. É o que vocês já viram em fração, é a mesma coisa. E aqui é o que ele pode pedir, né? Definição eles não vão pedir, é o quociente de dois números. Representação, nós representamos aqui, 5 está para 8. Ele pode dar dois números assim e você representa 5 está para 8. Leitura, como é que se lê isso? 5 está para 8. Nomenclatura, qual é o nome dos termos? Então, o termo de cima nós chamamos de antecedente, o termo de baixo nós chamamos de consequente. E qual a razão inversa? A razão inversa é só inverter. O consequente vai para o lugar do antecedente e vice-versa. Agora vamos encarar como cai nos concursos. Um probleminha.
Num total de 24 laranjas compradas na feira, 4 delas estavam estragadas. Olha os números, isso é importante, ó. Num total de 24 laranjas compradas na feira, 4 delas estavam estragadas. Qual é a razão? Olha a pergunta. Qual é a razão? Você já lembra, ó? Razão é o quociente de dois números. Um número sobre outro, nada mais. Não pensa mais nada. Do número de laranjas estragadas, você vai ler o problema e tá lá. 4 delas estavam estragadas. Pronto. Por que vai colocar o 4 ali em cima no lugar do antecedente? Porque ele falou primeiro, qual é a razão do número de laranjas estragadas para o número de laranjas compradas. Compradas foram 24. Professor, vai estar isso na alternativa? Não. Tem que simplificar. Nesse caso aqui dá para simplificar por 2 e por 2 novamente. Mas podemos ir logo por 4. 4 dividido por 4 dá 1. 24 dividido por 4 dá 6. Então a razão é 1 está para 6. O que quer dizer isso? Na matemática a gente sempre lê, na verdade, de baixo para cima. Quer dizer, para cada 6 laranjas compradas, uma veio estragada. Para cada 6 laranjas compradas, uma veio estragada. Vocês já ouviram muito isso quando está assistindo uma partida de futebol. Para cada 6 partidas que o Santos jogou na Vila Belmiro, apenas uma ele perdeu. Apenas uma ele empatou. Então é mais ou menos isso, sempre a leitura de baixo. Ó. Então para cada 6 laranjas compradas, uma veio estragada. Ou uma estragada para cada 6 compradas. Aí nós vamos agora, você diz, o professor está maluco, pulou da segunda para a sexta. É porque os outros probleminhas são simples, eu vou ler, vocês como estão assistindo um vídeo, vocês podem parar e ouvir novamente, e eu vou resolver aqui, ó, que eu já posso apagar. O quadro dessa vez é maior, mas eu preciso de espaço para concluir a aula. E depois a gente vai fazer por último essa questão, que você vai parar o vídeo e vai tentar fazer sozinho. O que é que acontece aqui? Razão, gente, é muito importante, porque com razão a gente acha a velocidade média, a distância sobre tempo, né? Densidade, massa sobre volume, escala, que é muito importante, densidade demográfica e assim por diante. Vamos aqui. Eu vou pegar a questão aqui do meu livrinho, deixa eu achar a página, eu falei a vocês que era 93, agora nas questões da página 94. Na minha classe, vou botar aqui o número 3, terceiro exemplo. Na minha classe, há 40 alunos, dos quais 25 são meninas. Então, nessa classe tem 40 alunos, eu vou para a parte dos números. 25 são meninas. 25 meninas. É até fácil descobrir os meninos, né? 40 menos 25, 15. E ele pergunta, qual é a razão do número de meninas para o número de alunos da classe? Qual a razão? Como é que a gente responde isso, gente? Qual a razão? Basta fazer o quê? Um traço. É o quociente de dois números. Acabou. Gente, o assunto é muito fácil. Ó, mas necessitamos dele para resolver probleminhas, para chegar em escala, para chegar em proporção, para chegar em regra de 3 e aí detonar. Então, gente, ele pergunta qual é a razão do número de meninas, 25, está aqui, para o número de alunos da classe. Número de alunos, 40. Acabou aí? Lógico que não, temos que simplificar. Por quanto? Por 5. Por que por 5? Quando o número termina em 0 ou 5, é divisível por 5. Isso a gente nunca esquece, né? A professora falou lá na quinta série, que agora é sexto ano. Para um número ser divisível por 5, tem de terminar em 0 ou 5. Então, 25 por 5 dá 5. 40 dividido por 5 dá 8. Então, qual é a razão? A razão é 5 está para 8. Quer dizer, para cada 8 alunos que tem nessa sala, 5 são meninas. Então, gente, muito fácil. Morreu a questão 3. Vamos aqui na questão 4. A questão 4 no livrinho fala assim, em uma classe mista, o número de rapazes é 20. Então tem 20 rapazes. E o de moças é 16. Ó, 16 moças. Calcule a razão do número de rapazes para o número de moças. Poxa, é muito fácil. Calcule a razão, você não pensa em nada. Ó, um traço. Do número de rapazes para o número de moças. Ó, na ordem ainda. Questão bem fácil, né? É início. Dá para simplificar? Dá. Por quanto? Por 4.
Eu poderia por 2 primeiro, professor? Pode. E novamente por 2 até não poder mais. 20 dividido por 4 dá 5. E 16 dividido por 4 dá 4. Então a razão é essa aí, ó. 5 está para 4. Nessa sala de aula, para cada 4 moças existem 5 rapazes. Ou vice-versa, para cada 5 rapazes existem 4 moças. Mas vamos tentar mudar a ideia desses probleminhas? Está muito besta. Se ele me pergunta aqui, nesse mesmo probleminha, qual a razão do número de moças para o total de alunos da sala? Número de moças, 16. Total de alunos da sala, você tem 20 rapazes, tem 16 moças, então 36 alunos. Dá para simplificar? Dá. Por 4. 16 por 4 dá 4. 36 por 4 dá 9. Quer dizer, para cada 9 alunos que tem nessa sala, 4 são moças. Lógico, a gente já sabe, ó, 9 menos 4, 5 serão rapazes. Aqui também, ó, ele poderia mudar o sentido da pergunta. Ele pode chegar para você e dizer que numa sala que tem 40 alunos, 25 são meninas. Aí ele chega e joga duro aqui na hora da pergunta, ó, é concurso para atrapalhar você. Qual a razão, presta atenção, qual a razão do número de meninos? Aí você fala, mas professor, ele não falou de meninos aqui. É porque ele quer que você deduza. Para o total de alunos da sala. Então, qual a razão do número de meninos? Poxa, se na sala tem 40 alunos e 25 são meninas, 40 menos 25, 15 meninos. 15 serão meninos. Total de alunos, está aqui, 40. Vamos simplesmente aqui, ó, simplificar por 3. Ou por 5, desculpe. 15 por 5 dá 3. 40 por 5 dá 8. Pronto, 3 está para 8. Para cada 8 alunos que tem nessa sala, 3 são meninos. Só que aqui também, quem fez com as próprias meninas chegaram no mesmo resultado. Para cada, ó, a razão do número de meninas para alunos. Deu 5, está para 8. Para cada 8 alunos, 5 são meninas. Você quer saber dos meninos? Então, para cada 8 alunos, 8 menos 5, 3 são meninos. Então, ó, para completar o total, 5 e 3, 8. Então, gente, é muito simples, não tem dor de cabeça nenhuma. Basta chegar, ficar repetindo o vídeo, entender as perguntas. Estou fazendo rápido, porque eu estou com pressa de deixar algo gravado para você estar estudando. Estamos aqui perto da Fonte Nova, vai ter jogo agora aqui em Salvador, está tudo bloqueado já. E a gente está aqui. Leonardo está ali, ó, triste pra caramba, com um sono desgramado. E a gente aqui fazendo gravação. Mas é importante que é para garantir sua aprovação. Agora, quando a gente chegar aí na PM Ceará, Léo está indo, né, com a caravana, levando o pessoal. Vai ter a caravana do Marcão, que vai sair daqui do curso Opção. Então, levando o pessoal lá para Fortaleza. Vê se vocês encontrarem o Rastafari lá, vê caravana do Marcão, já sabe, Léo, você, pô, valeu por gravar a aula, senão não ia ter aula, viu? Continuando aqui, mais uma, gente, temos uma questão aqui diferente, né? Agora seria, essa foi a 5, então essa seria, agora é a quinta, né? Já fizemos segunda, terceira, quarta, essa é a quinta. A questão 5, eu gosto daqui que é bem natural, parece que é aula de verdade, comete erro, não precisa gravar de novo, eu não sei editar vídeo, é massa. Qual a razão entre 1,2 e 2 inteiros em 1/5? 1,2 e 2 inteiros em 1/5. Eu estou colocando essa questão, gente, porque tem alunos que dizem, não precisa falar de número misto, de frações, de decimais, que é muito fácil. Mas está no programa e a OCP vai cobrar, ela gosta. E aí, se você não sabe mexer com números decimais, não sabe mexer com número misto, como é que você vai achar essa razão? Calcule a razão entre 1,2 e 2 inteiros em 1/5. Eu vou ter que transformar esse decimal em fração. 1,2 seria o quê? 12 sobre 10. Ó, 12 décimos. Por que 10? Porque tem uma casa decimal. Escreve o número todo sem vírgula, 12, e uma casa decimal, 10. Se fosse, ó, 2,15 seria 215 sobre 100, que são 2 casas decimais. Mas a gente vai estudar isso, vai ter aula de tudo. Não importa que é fácil ou difícil. Se você já tem uma grande base, não quer assistir às aulas mais fáceis, só entra nas aulas de número 2, 3 em diante. Então, ó, a aula 1 sempre é a base, para todo mundo aprender. O que acontece aqui, ó, gente?
Dá para simplificar? Dá. 12 dá para simplificar por 2 e 10 também por 2. Vai ficar 6 está para 5. Calculei somente isso aqui, ó. 1,2 virou 6 sobre 5. Então, vou colocar até um embaixo do outro para não ficar o quadro todo riscado e atrapalhar você. Então, ó. Aquele 1,2 que estava lá em cima virou 6/5 agora. E esse aqui, professor, isso é um número misto. Número misto é fácil. Lembra da brincadeirinha? Basta multiplicar e somar. E na matemática, já falei a vocês, tudo é de baixo para cima. Ó, quem está acompanhando minhas aulas, aquela questão, a OCP 6 e 7, que era de informática, que pegava o número binário, pega como? De baixo para cima. Como é que faz a leitura aqui? Para cada 6 laranjas que eu comprei, uma vez estragada, de baixo para cima. Aqui também, ó, de baixo para cima. 5 vezes 2, 10. Mais 1, 11. 11 sobre 5. Isso aqui está dizendo que são 2 inteiros e 1/5. O que quer dizer 2 inteiros e 1/5? São 2 barras de chocolate inteira e 1/5 de uma outra barra. Com essa fração final, você já sabe que as barras foram divididas em 5. Só que essa aqui pegou apenas 1, ó, 1/5. E as outras 2 barras, ele comeu inteira. Mas ele dividiu também em 5 partes iguais. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 ele comeu. 11/5. Ele dividiu a barra em 5 e comeu 11. Só que não tem lógica. Você não pode dividir uma barra de chocolate em 5 e comer 11. Que maluquice é essa? É uma coisa imprópria. Por isso que fala que é uma fração imprópria. Mas isso a gente vai ver em fração. Mas aqui, só para transformar o número misto, ó, 5 vezes 2, 10. Mais 1, 11. 11/5. Professor, e a razão é qual? É 6/5 ou 11/5? Nenhuma das duas. Ele quer a razão entre esses dois números. Então, a razão, um número sobre outro. O quociente de dois números. 1,2 se transformou em quem? 6 sobre 5. E aqui? 2 inteiros e 1/5 se transformou em quem? 11 sobre 5. Ó, eu já digo a vocês, logo uma regrinha que funciona sempre. Quando você vai fazer uma divisão de frações, se os denominadores são iguais, basta cancelar. O resultado já vai dar aqui, ó. Ó, 6 está para 11. Mas por quê? Vamos tentar explicar aqui. Quando a gente for estudar divisão de fração, olha o que acontece. Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Ao fazer isso, o que é que vai acontecer com aqueles números que eram iguais? Eles vão ficar em diagonal. E você sabe que em toda multiplicação você pode simplificar qualquer numerador com qualquer denominador. Então 5 por 5 dá 1, 5 por 5 dá 1. 6 vezes 1 é 6, 1 vezes 11, 11. Então não precisa fazer isso. Já viu que são iguais? Que beleza! Morreu. Então é muito simples, gente. Então a gente vai estudar tudo isso sobre fração. Isso é só para algumas pessoas. Professor, não precisa explicar fração, não precisa explicar decimal, não precisa. Precisa. Tem de ter certeza para não perder uma questão como essa. Então, gente, a resposta final é 6 está para 11. Matando aqui para fechar nossa aula de hoje. Ó, a sexta questão está assim. Num pomar, há 100 árvores de laranja e 200 árvores de maçã. Sabendo-se que nesse pomar, deixa eu marcar aqui, ó, 100 árvores de laranja, 200 árvores de maçã. Sabendo-se que nesse pomar, cada laranjeira dá em média 60 laranjas. Olha, a árvore de laranja, ele já está chamando de laranjeira aqui, ó. Isso é só uma jogada para atrapalhar você. Todo mundo sabe que árvore de laranja é laranjeira. Mas para atrapalhar a pessoa. Dá em média 60 laranjas por safra. E cada macieira dá em média 40 maçãs por safra. Aí ele fala, qual é a razão entre o número de laranjas e o total de frutas colhidas numa safra? Gente, a única coisa que eu sei fazer aqui é, qual é a razão? Eu já sei que é um número sobre o outro. Qual é a razão? Um número sobre o outro. Aí ele vai falar, entre o número de laranjas. Ah, o número de laranjas. Vou ver quantas laranjas tem. São 100 árvores de laranja. Ok. E 200 árvores de maçã. Eu vou até colocar aqui de uma maneira diferente. Ó, fazer um cálculo aqui primeiro. Vamos falar primeiro das laranjas e das maçãs. Então são 100 árvores de laranja, 200 de maçãs.
Sabendo que nesse pomar, cada laranjeira dá em média 60 laranjas. Então, eu vou multiplicar 100 por 60. Eu já tenho que vão ser 6.000 laranjas, ó. 1 vezes 6, 6, 1 0, 2 zeros, 3 zeros. Então, 6.000 laranjas. Vai cortar aí, mas você já sabe que é laranjas. E cada macieira dá 40 maçãs. São 200 macieiras vezes 40. Então, 2 vezes 4, 8. 1 0, 2 0, 3 zeros. 8.000 maçãs. Gente, ele falou pra gente aqui. Vamos para a pergunta agora, que já vai direto. Qual a razão, tá aí a razão, entre o número de laranjas, quantas laranjas nós temos? 6.000. Ó, até ajudando, para quem não está prestando atenção, vou até escrever. Ó, laranjas e o total de frutas. Total de frutas. Estou escrevendo aqui para gravar, mas já pode ir direto, ó. São 6.000 laranjas. E o total de frutas? Total de frutas, você tem que somar laranja com maçãs. Não é só as maçãs. Então serão 6.000 com 8.000, 14.000. Tem que somar. Se fosse, qual é a razão entre o número de laranjas e o número de maçãs? Aí eu ia colocar 6.000 sobre 8.000. Mas não, ele quer o número de laranjas e o total de frutas. Total de frutas somando tudo, ó. 6.000 mais 8.000, 14.000. Vamos simplificar. Cortou um zero, 2 zeros, 3 zeros. Ainda dá para simplificar. Já simplificamos por 1.000, agora vamos simplificar por 2. 6 dividido por 2 dá 3. 14 dividido por 2 dá 7. Acabou. Aí a resposta, ó, 3 está para 7. Quer dizer, para cada 7 frutas que o cara colheu ali no pomar dele, 3 eram laranjas. Para cada 7 frutas, 3 eram laranjas. Então, gente, estamos terminando a nossa aula 1. Fiquem ligados que em breve a gente está publicando a aula 2 e a aula 3. Vem mais probleminhas, vai entrar em proporção. Quem tem um livro, acelera os probleminhas aí. Eu, em breve, estou resolvendo questões de prova, mas questões de prova eu quero que você já com base, para vocês resolverem a prova primeiro. Valeu pela atenção que vem sendo dada. O canal já está quase chegando a 5.000 inscritos. Estou muito feliz. Pessoal do Ceará aí, muito obrigado. Pessoal aqui da Bahia, do IFBA, do Pré-ENEM, todo mundo que está entrando no canal, beleza. Em breve começa a resolver as provas da PM Tocantins, que já vai sair o concurso também. Todo mundo ligado. E lembre, nosso lema é o quê? A vida é dura para quem é mole. Então, insista, persista e não desista, galera. Valeu! Há 40 alunos, dos quais 25 são meninas. Então, nessa classe tem 40 alunos. Eu vou para a parte dos números. 25 são meninas. 25 meninas. É até fácil descobrir os meninos, né? 40 menos 25, 15. E ele pergunta, qual é a razão do número de meninas para o número de alunos da classe? Qual a razão? Como é que a gente responde isso, gente? Qual a razão? Basta fazer o quê? Um traço. É o quociente de 2 números. Acabou. Gente, o assunto é muito fácil. Ó, mas necessitamos dele para resolver probleminhas, para chegar em escala, para chegar em proporção, para chegar em regra de 3 e aí detonar. Então, gente, ele pergunta qual é a razão do número de meninas, 25, está aqui, para o número de alunos da classe. Número de alunos, 40. Acabou aí? Lógico que não, temos que simplificar. Por quanto? Por 5. Por que por 5? Quando o número termina em 0 ou 5, é divisível por 5. Isso a gente nunca esquece, né? A professora falou lá na 5ª série, que agora é 6º ano. Para um número ser divisível por 5, tem de terminar em 0 ou 5. Então, 25 por 5 dá 5. 40 dividido por 5 dá 8. Então, qual é a razão? A razão é 5 está para 8. Quer dizer, para cada 8 alunos que tem nessa sala, 5 são meninas. Então, gente, muito fácil. Morreu a questão 3. Vamos aqui na questão 4. A questão 4 no livrinho fala assim, em uma classe mista, o número de rapazes é 20. Então tem 20 rapazes. E o de moças é 16. Ó, 16 moças. Calcule a razão do número de rapazes para o número de moças. Poxa, é muito fácil. Calcule a razão, você não pensa em nada. Ó, um traço. Do número de rapazes para o número de moças.
Ó, na ordem ainda, questão bem fácil, né? É início. Dá para simplificar? Dá. Por quanto? Por 4. Eu poderia por 2 primeiro, professor? Pode. E novamente por 2 até não poder mais. 20 dividido por 4 dá 5. E 16 dividido por 4 dá 4. Então a razão é essa aí, ó. 5 está para 4. Nessa sala de aula, para cada 4 moças existem 5 rapazes. Ou vice-versa, para cada 5 rapazes existem 4 moças. Mas vamos tentar mudar a ideia desses probleminhas? Está muito besta. Se ele me pergunta aqui, nesse mesmo probleminha, qual a razão do número de moças para o total de alunos da sala? Número de moças, 16. Total de alunos da sala, você tem 20 rapazes, tem 16 moças, então 36 alunos. Dá para simplificar? Dá. Por 4. 16 por 4 dá 4, 36 por 4 dá 9. Quer dizer, para cada 9 alunos que tem nessa sala, 4 são moças. Lógico que a gente já sabe, ó, 9 menos 4, 5 serão rapazes. Aqui também, ó, ele poderia mudar o sentido da pergunta. Ele pode chegar para você e dizer que numa sala que tem 40 alunos, 25 são meninas. Aí ele chega e joga duro aqui na hora da pergunta, ó, é concurso para atrapalhar você. Qual a razão, presta atenção, qual a razão do número de meninas você? Então, ó, aquele 1,2 que estava lá em cima virou 6/5 agora. E esse aqui, professor, isso é um número misto. Número misto é fácil. Lembra da brincadeirinha? Basta multiplicar e somar. E na matemática, já falei a vocês, tudo é de baixo para cima. Ó, quem está acompanhando minhas aulas, aquela questão, a OCP 6 e 7, que era de informática, que pegava o número binário, pega como? De baixo para cima. Como é que faz a leitura aqui? Para cada 6 laranjas que eu comprei, uma vez estragada, de baixo para cima. Aqui também, ó, de baixo para cima. 5 vezes 2, 10. Mais 1, 11. 11 sobre 5. Isso aqui está dizendo que são 2 inteiros e 1/5. O que quer dizer 2 inteiros e 1/5? São 2 barras de chocolate inteira e 1/5 de uma outra barra. Com essa fração final, você já sabe que as barras foram divididas em 5. Só que essa aqui pegou apenas 1, ó, 1/5. E as outras 2 barras, ele comeu inteira. Mas ele dividiu também em 5 partes iguais. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 ele comeu. 11/5. Ele dividiu a barra em 5 e comeu 11. Só que não tem lógica. Você não pode dividir uma barra de chocolate em 5 e comer 11. Que maluquice é essa? É uma coisa imprópria. Por isso que fala que é uma fração imprópria. Mas isso a gente vai ver em fração. Mas aqui, só para transformar o número misto, ó, 5 vezes 2, 10. Mais 1, 11. 11/5. Professor, e a razão é qual? É 6/5 ou 11/5? Nenhuma das duas. Ele quer a razão entre esses dois números. Então, a razão, um número sobre outro. O quociente de 2 números. 1,2 se transformou em quem? 6 sobre 5. E aqui? 2 inteiros e 1/5 se transformou em quem? 11 sobre 5. Ó, eu já digo a vocês, logo uma regrinha que funciona sempre. Quando você vai fazer uma divisão de frações, se os denominadores são iguais, basta cancelar. O resultado já vai dar aqui, ó. Ó, 6 está para 11. Mas por quê? Vamos tentar explicar aqui. Quando a gente for estudar divisão de fração, olha o que acontece. Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Ao fazer isso, o que é que vai acontecer com aqueles números que eram iguais? Eles vão ficar em diagonal. E você sabe que em toda multiplicação você pode simplificar qualquer numerador com qualquer denominador. Então 5 por 5 dá 1, 5 por 5 dá 1. 6 vezes 1 é 6, 1 vezes 11, 11. Então não precisa fazer isso. Já viu que são iguais? Que beleza! Morreu. Então é muito simples, gente. Então a gente vai estudar tudo isso sobre fração. Isso é só para algumas pessoas. Professor, não precisa explicar fração, não precisa explicar decimal, não precisa. Precisa. Tem de ter certeza para não perder uma questão como essa. Então, gente, a resposta final é 6 está para 11. Matando aqui para fechar nossa aula de hoje. Ó, a sexta questão está assim. Num pomar há 100 árvores de laranja
e 200 árvores de maçã. Sabendo-se que nesse pomar, deixa eu marcar aqui, ó, 100 árvores de laranja, 200 árvores de maçã. Sabendo-se que nesse pomar, cada laranjeira dá em média 60 laranjas. Olha, a árvore de laranja, ele já está chamando de laranjeira aqui, ó. Isso é só uma jogada para atrapalhar você. Todo mundo sabe que árvore de laranja é laranjeira, mas para atrapalhar a pessoa. Dá em média 60 laranjas por safra. E cada maçã... Pessoal, aqui é o professor Jussilvio Pena, de novo, em busca da sua aprovação no concurso PM Ceará, ou no Enem, ou no IFBA, ou para onde você estiver estudando. Estamos aqui, ó, correndo atrás da sua aprovação. Então, vocês sabem, eu estava lá no Canadá, cheguei em Salvador, Bahia, estou na minha terrinha, e agora nós vamos estudar o assunto razões e proporções. Ainda não é o lugar ideal. Vamos montar um estúdiozinho para eu gravar muitas aulas até o dia da prova da PM Ceará, até o dia da prova do Enem, até o dia da prova do IFBA. Então fiquem ligados, concurso da PM Ceará, inscrições abertas até 22 de agosto. Não esqueça disso. O assunto de hoje, já vimos divisão proporcional, agora é razões e proporções, tá no edital. O que é que acontece? Para quem tem meu livrinho aí, ó, o assunto razões e proporções está na página 93. Vamos acompanhar aqui. Como é que fala? Razões e proporções, aula 1. Razão. Definição de razão. Como é que você define razão? Simplesmente, gente, é o quociente entre dois números. É o quociente de dois números. Você, o que quer dizer isso? Se eu tenho dois números, como essa questão aqui, ó, determine a razão entre os números a seguir, na ordem dada. Eu faço simplesmente isso, ó, 5 sobre 8. É o quociente, ó, 5 dividido por 8. Só que a gente vai aprender a leitura correta. Então é o quociente de dois números, um sobre o outro, 5 sobre 8. Acabou. Então, a definição de razão é o quociente de dois números. Representação. Como se representa uma razão? Assim. Você fala, não, isso é uma fração. Não, isso também é uma razão. Então, o quociente de dois números é uma fração e também é uma razão. Nós vamos entender melhor nos probleminhas. Leitura. 5 oitavos. Em fração nós lemos assim, 5 oitavos. 5 sobre 8, também em fração. Mas aqui nós vamos ler, 5 está para 8. Nós vamos ter de gravar essa palavrinha por causa dos probleminhas, ó. 5 está para 8. Então, sempre que fala de leitura, se você pega aqui uma outra razão, deixa eu colocar aqui, ó, 3 está para 5. Então, olha o que eu fiz. Simples. Nomenclatura. Numerador e denominador. Não, isso é infração. Aqui os termos ganham nomes diferentes. É antecedente e consequente. Você fala, professor, que maluquice. Parece o mesmo assunto fração e eles só ficam mudando a maneira. É mais ou menos isso mesmo, né? Então, em vez de chamar de numerador e denominador, você chama de antecedente e consequente. Em vez de falar 3/5, você fala 3 está para 5. Razão inversa, bem simples, é igual a fração inversa. Basta inverter. Se ele pede aqui a razão inversa de 5 está para 8, você ia colocar 8 está para 5. Muito simples. A razão inversa de 3 está para 5 seria o quê? 5 está para 3. Então, bem simples, não tem segredo. Aqui é só a noção do assunto razão. Já estamos começando a conhecer. Tem mais um aqui, ó. Determine a razão entre os números a seguir na ordem dada, 20 e 35. Você coloca 20 está para 35. Só que não vai parar aí. Por quê? Do mesmo jeito que acontece em fração, acontece em razão. Se os dois números tiverem um divisor comum, que não seja 1, somente 1, né? Você tem de correr atrás, ó. Tem de dividir. 20 e 35 são divisíveis por 5. Então, 20 dividido por 5 dá 4 e 35 dividido por 5 dá 7. Então, a razão entre os números 20 e 35 é 4 está para 7. Quem é o antecedente? 4. Quem é o consequente? 7. Então, gente, aqui foi simplesmente uma noção do que é razão. A gente vai sempre falar esse nome razão. Pensa que é alguma coisa difícil? Não. É o que vocês já viram em fração, é a mesma coisa. E aqui é o que ele pode pedir, né? Definição eles não vão pedir, é o quociente de dois números. Representação, nós representamos aqui, ó, 5 está para 8. Ele pode dar dois números assim
e você representa 5 está para 8. Leitura, como é que se lê isso? 5 está para 8. Nomenclatura, qual o nome dos termos? Então, o termo de cima nós chamamos de antecedente, o termo de baixo nós chamamos de consequente. E qual a razão inversa? A razão inversa é só inverter. O consequente vai para o lugar do antecedente e vice-versa. Agora vamos encarar como cai nos concursos. Um probleminha. Num total de 24 laranjas compradas na feira, 4 delas estavam estragadas. Olha os números, isso é importante, ó. Num total de 24 laranjas compradas na feira, 4 delas estavam estragadas. Qual é a razão? Olha a pergunta. Qual é a razão? Você já lembra, ó? Razão é o quociente de 2 números. Um número sobre outro, nada mais, não pensa mais nada. Do número de laranjas estragadas, você vai ler o problema e tá lá. 4 delas estavam estragadas. Pronto. Por que vai colocar o 4 ali em cima no lugar do antecedente? Porque ele falou primeiro, qual é a razão do número de laranjas estragadas para o número de laranjas compradas. Compradas foram 24. Professor, vai estar isso na alternativa? Não. Tem que simplificar. Nesse caso aqui dá para simplificar por 2 e por 2 novamente. Mas podemos ir logo por 4. 4 dividido por 4 dá 1. 24 dividido por 4 dá 6. Então a razão é 1 está para 6. O que quer dizer isso? Na matemática a gente sempre lê, na verdade, de baixo para cima. Quer dizer, para cada 6 laranjas compradas, uma veio estragada. Para cada 6 laranjas compradas, uma veio estragada. Vocês já ouviram muito isso quando está assistindo uma partida de futebol. Para cada 6 partidas que o Santos jogou na Vila Belmiro, apenas uma ele perdeu. Apenas uma ele empatou. Então é mais ou menos isso, sempre a leitura de baixo. Ó. Então para cada 6 laranjas compradas, uma veio estragada. Ou uma estragada para cada 6 compradas. Aí nós vamos agora, vocês dizem, o professor está maluco, pulou da segunda para a sexta. É porque os outros probleminhas são simples, eu vou ler. Vocês, como estão assistindo um vídeo, vocês podem parar e ouvir novamente. E eu vou resolver aqui, ó, que eu já posso apagar. O quadro dessa vez é maior, mas eu preciso de espaço para concluir a aula. E depois a gente vai fazer por último essa questão, que você vai parar o vídeo e vai tentar fazer sozinho. O que é que acontece aqui? Razão, gente, é muito importante, porque com razão a gente acha a velocidade média, a distância sobre tempo, né? Densidade, massa sobre volume, escala, que é muito importante, densidade demográfica e assim por diante. Vamos aqui. Eu vou pegar a questão aqui do meu livrinho. Deixa eu achar a página. Eu falei a vocês que era 93. Agora nas questões da página 94. Na minha classe, vou botar aqui o número 3, terceiro exemplo. Na minha classe, meninos... Aí você fala, mas professor, ele não falou de meninos aqui. É porque ele quer que você deduza. Para o total de alunos da sala. Então, qual a razão do número de meninos? Poxa, se na sala tem 40 alunos e 25 são meninas, 40 menos 25, 15 meninos. 15 serão meninos. Total de alunos, está aqui, 40. Vamos simplesmente aqui, ó, simplificar por 3. Ou por 5, desculpe. 15 por 5 dá 3. 40 por 5 dá 8. Pronto, 3 está para 8. Para cada 8 alunos que tem nessa sala, 3 são meninos. Só que aqui também, quem fez com as próprias meninas chegaram no mesmo resultado. Para cada, ó, a razão do número de meninas para alunos. Deu 5 está para 8. Para cada 8 alunos, 5 são meninas. Você quer saber dos meninos? Então, para cada 8 alunos, 8 menos 5, 3 são meninos. Então, ó, para completar o total, 5 e 3, 8. Então, gente, é muito simples, não tem dor de cabeça nenhuma. Basta chegar, ficar repetindo o vídeo, entender as perguntas. Estou fazendo rápido, porque eu estou com pressa de deixar algo gravado para você estar estudando. Estamos aqui perto da Fonte Nova, vai ter jogo agora aqui em Salvador, está tudo bloqueado já. E a gente está aqui. Leonardo está ali, ó, triste pra caramba, com um sono desgramado, e a gente aqui fazendo gravação. Mas é importante que é para garantir sua aprovação. Agora, quando a gente chegar aí na PM Ceará, Léo está indo, né, com a caravana, levando o pessoal. Vai ter a caravana do Marcão, que vai sair daqui do Concepção. Então, levando o pessoal lá para Fortaleza. Vê se vocês encontrarem o Rastafari lá, vê caravana do Marcão. Já sabe, Léo, você, pô, valeu por gravar a aula. Senão, não ia ter aula, viu? Continuando aqui.
Mais uma, gente. Temos uma questão aqui diferente. Né? Agora seria, essa foi a 5, então essa seria, agora é a quinta, né? Já fizemos segunda, terceira, quarta, essa é a quinta. A questão 5, eu gosto daqui que é bem natural, parece que é aula de verdade. Comete erro, não precisa gravar de novo, eu não sei editar vídeo, é massa. Qual a razão entre 1,2 e 2 inteiros em 1/5? 1,2 e 2 inteiros em 1/5. Eu estou colocando essa questão, gente, porque tem alunos que dizem, não precisa falar de número misto, de frações, de decimais, que é muito fácil. Mas está no programa e a OCP vai cobrar, ela gosta. E aí, se você não sabe mexer com números decimais, não sabe mexer com número misto, como é que você vai achar essa razão? Calcule a razão entre 1,2 e 2 inteiros em 1/5. Eu vou ter que transformar esse decimal em fração. 1,2 seria o quê? 12 sobre 10. Ó, 12 décimos. Por que 10? Porque tem uma casa decimal. Escreve o número todo sem vírgula, 12, e uma casa decimal, 10. Se fosse, 2,15 seria 215 sobre 100, que são duas casas decimais. Mas a gente vai estudar isso, vai ter aula de tudo. Não importa que é fácil ou difícil. Se você já tem uma grande base, não quer assistir às aulas mais fáceis, só entra nas aulas de número 2, 3 em diante. Então, a aula 1 sempre é a base, para todo mundo aprender. O que acontece aqui, gente? Dá para simplificar? Dá. 12 dá para simplificar por 2 e 10 também por 2. Vai ficar 6 está para 5. Calculei somente isso aqui. 1,2 virou 6 sobre 5. Então, vou colocar até um embaixo do outro para não ficar o quadro todo riscado e atrapalhar